YouTubers, meus amigos, nesse momento que se aproxima das eleições, é importante a gente destacar aqui a função e a importância do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é uma das instituições que compõem o Poder Judiciário brasileiro, está definido na Constituição Federal da República, artigo 119, é bem claro, é um tribunal composto de, no mínimo, 7 juízes, 3 ministros oriundos do STF, o Supremo Tribunal Federal, 2 ministros oriundos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e 2 ministros que são escolhidos entre advogados escolhidos pelo Senado Federal, através de lista indicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esses ministros oriundos do STF e os 2 advogados, ou seja, são 5 ministros, eles têm mandato eletivo de um biênio, podendo ser reconduzidos por um segundo biênio. Ao mesmo tempo que os 2 ministros oriundos do STJ, eles têm um mandato apenas de um biênio, não podem ser reconduzidos para um segundo biênio. Por que isso? Porque a composição do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a maioria de juízes, são mais de 30 ministros, é para que tenha a finalidade de dar uma rotatividade a esses ministros, que todos possam usufruir e frequentar a Corte Eleitoral. Caso contrário, o tempo seria muito longo, vários não teriam condições de atuar no TSE. Então essa é a finalidade de apenas um biênio para os ministros oriundos do STJ. O TSE atua como um tribunal regulador da justiça eleitoral brasileira, através da aplicação da lei eleitoral, do Código Eleitoral Brasileiro, em conjunto com os tribunais regionais eleitorais, que têm a finalidade prática de regular, de aplicar, de fiscalizar a eleição em si. Isto cabe aos tribunais regionais eleitorais, é aquela parte das instituições brasileiras que efetivamente atuam na fiscalização, no cotidiano do processo eleitoral e do dia da eleição em si, são regulados pelos tribunais regionais eleitorais, que se reportam, que estão ligados ao TSE em Brasília, que tem a função final de fazer a computação de toda a somatória dos votos proferidos no sufrágio eleitoral brasileiro. O TSE é um órgão extremamente importante na vida democrática da sociedade brasileira. Sofre ataques constantes, já sabemos, não vamos discorrer sobre isso, a gente sabe. Tentam desacreditá-lo, quando na verdade ele é o aplicador máximo, ele é o fiscalizador máximo da legislação eleitoral brasileira. Também em conjunto com o Ministério Público Federal Eleitoral, que atua junto ao TSE na fiscalização e na aplicação da legislação eleitoral brasileira. O TSE, na composição com seus ministros eleitorais, que são ministros oriundos das Cortes Superiores e advogados nomeados pelo Supremo, indicados pelo Supremo e nomeados pelo Senado e pelo Presidente da República. Essa composição do TSE é extremamente importante e extremamente democrática. Há uma rotatividade, ela é composta por seus ministros que são eleitos, são escolhidos pelos seus pares e tem a finalidade específica de olhar e aplicar a justiça eleitoral brasileira de forma coerente no cotidiano eleitoral do país. Portanto, a justiça eleitoral brasileira, o TSE, a legislação eleitoral brasileira é reconhecida internacionalmente pelos tribunais superiores, pelos organismos internacionais, pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Os observadores internacionais já estão no Brasil para acompanhar todo o processo eleitoral brasileiro, com livre circulação, movimentação perante os órgãos brasileiros, as instituições brasileiras, os órgãos de imprensa. O Brasil já está com credenciamento pronto de todos os observadores internacionais, que sempre acompanharam o processo eleitoral brasileiro e sempre atestaram a lisura, a forma correta com que é aplicado o processo eleitoral brasileiro. Mais uma vez, teremos o acompanhamento dessas pessoas, desses observadores internacionais, que se reportarão aos seus órgãos, às suas instituições, e elaborarão relatórios do que viram, do que verificaram durante a realização das eleições brasileiras. Sabemos que nosso processo eleitoral vem sofrendo ataques de pessoas inescrupulosas, de grupos de extrema-direita, que querem desacreditar do processo eleitoral brasileiro.
porém sabemos da capacidade, da organização, da lisura de todas as nossas instituições eleitorais brasileiras. Os nossos tribunais estão fechados, estão coerentes. Os nossos tribunais, os nossos sistemas eletrônicos que permeiam toda a capacidade de fiscalização eleitoral brasileira já estão todos naquela forma final de lacres, de observadores, de momentos próprios para a aplicação da legislação brasileira, para a aplicação do processo eleitoral brasileiro, que se consumará domingo no sufrágio de urnas, no sufrágio eleitoral brasileiro. Então, eleitor, tenha plena confiança no processo eleitoral brasileiro. Vote, participe, exerça seu voto democrático, exerça seu direito à eleição. É um sufrágio garantido pela Constituição e que vem de lutas, de décadas, de processos e mais processos que sabemos até onde chegamos. Confie no Tribunal Superior Eleitoral, confie nos tribunais regionais eleitorais. São instituições sérias, coerentes e que atuam na plena aplicação da legislação brasileira e da lei brasileira como um aspecto geral e amplo a todos os cidadãos desse país. Vamos às eleições, vamos de forma correta e votem de forma coerente e em paz com as suas consciências. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um grande abraço.